Tá? Então, vamos lá. Boa noite a vocês que estão presentes e também depois aqueles que vão assistir ao vivo. A aula de hoje, o tema é transição de carreira. Não foi eu que escolhi esse tema, foi o grupo do WhatsApp que pediu que eu desse uma aula sobre transição de carreira. E transição de carreira, a gente sabe, né? Não é tão simples assim. Principalmente quem já fez transição ou quem está para fazer uma transição. Eu já fiz 4 transições de carreira, então eu sei, tenho experiência suficiente para saber que não é um sonho a transição de carreira, é um processo que exige etapas para que possa funcionar. Então, transição de carreira é um momento de ansiedade, é um momento de muitas dúvidas, é um momento de risco, é um momento de estresse, de medo. Tudo isso vem, né? Porque, no fundo, existe uma necessidade na gente muito grande de segurança. E tem a ver com algo que é importantíssimo, que a gente precisa resolver na transição de carreira, que é dinheiro. Porque se a gente não se prepara financeiramente para a transição de carreira, é um desastre. Porque você sai de algo seguro e vai para algo que você tem que produzir, né? E de repente demora um tempo para isso acontecer, e aquilo que poderia ser um excelente projeto acaba caindo por falta de recursos financeiros. Então, hoje nessa aula eu vou assim apresentar tudo que eu posso em relação à transição de carreira, baseado também no que eu passei nas minhas transições. Eu agora recentemente fiz a quarta transição de carreira, né? E sempre aquele friozinho na barriga, é aquele desafio, aquele risco, né? Do qual você tem que se preparar. É a minha quarta transição. Eu, de certa forma, me preparei para minimizar o risco, tá? Então, aqui eu fiz um mapa mental de tudo que eu acredito que seja importante para quem vai fazer uma transição de carreira. Porque fica didaticamente melhor para você comunicar, ensinar, informar. Então, deixa eu abrir aqui um primeiro slide, compartilhar com vocês. Não é que alguém está entrando. Tá. A questão aqui é: transição de carreira é um sonho ou um processo? O grande problema é que muitas pessoas, até de forma inocente, faz uma transição de carreira sem se preparar, né? Se joga numa outra atividade profissional, ou de repente, eu quero ser terapeuta, acha que vai começar como terapeuta, vai ter cliente, vai ter recurso financeiro, e isso é um desastre. Por quê? Porque se você é um profissional de ajuda, o que você tem que fazer? Você tem que resolver o problema do seu cliente. Quando você depende financeiramente e a pressão pela sobrevivência é muito grande, você inverte o foco. Ao invés do cliente precisar de você, você precisa dele. E essa pressão piora as coisas, porque afasta o cliente de você. Então, aqui eu fiz um mapa
em duas visões da transição de carreira, né? Começando que não é um sonho, mas ao mesmo tempo é um sonho que precisa de um processo bem estruturado, que precisa de um planejamento muito bem feito. Senão, não vai dar certo. Segundo, existe um componente na transição de carreira que é algo vital, principalmente nos primeiros meses da transição ou no primeiro ano, né? Que é o recurso financeiro. Se não tiver recurso financeiro, cai, não sustenta. Então, aquilo que era um sonho, que poderia ser uma jornada bonita, se perde, a pessoa se frustra, e não só se frustra, né? Cria um limite a partir daí na sua vida, porque se sente que fracassou. Então, hoje eu vou procurar, dentro do que eu já vivi de transição na minha vida, e tudo que eu conheço nos atendimentos de centenas de alunos da escola, que eu trabalhei transição de carreira, e ainda trabalho individualmente, eu vou procurar estruturar de uma forma que vocês possam minimizar a insegurança, minimizar os riscos, para que ela seja feita de forma correta, tá? Eu vou abrir aqui o mapa mental para que a gente possa começar. Compartilhar aqui. Nosso mapa mental. Ok. Nós vamos olhar a transição de carreira por duas visões, por duas óticas. Primeiro, a visão sistêmica, porque uma transição de carreira, ela tem muito de sistêmico, e também a visão estratégica, e concluindo com algo sobre inteligência sistêmica, tá? Então, visão sistêmica. Existe um ensinamento que diz: o que veio antes serve ao novo. É a base de sustentação do novo, a força por trás do novo, aquilo que veio antes. E se a gente, eu vou tirar aqui tirar aqui, vou jogar aqui para baixo. Pronto. E quando isso não acontece, o novo não tem chance. Então, olha, primeiro ensinamento sistêmico. Se você for fazer uma transição de carreira, você tem que respeitar aquilo que veio antes. Porque aquilo que veio antes é a força de sustentação do novo. Vamos aprofundar um pouco mais isso. O que veio antes deve ser incluído e respeitado. O quê? Através da sua atividade profissional anterior e atual, se você estiver ainda atuando na empresa ou numa profissão, você desenvolveu o quê? Você desenvolveu um laço pela prática, de capacitações e cresceu. Então, todos nós, por cada etapa do nosso processo profissional, nós estamos construindo um laço. O que é um laço? É o conhecimento na prática. E esse laço nos trouxe uma sabedoria em relação a uma atividade que a gente fez por muitos anos, de repente.
Isso nos tornou, de certa forma, especialista naquela atividade. Muito bem. Então, assim, nós desenvolvemos capacitação e também crescemos. O que veio antes também proveu você e sua família. Uma pessoa que está há muitos anos numa empresa, né, se casou, criou os filhos, né, ela deve uma gratidão muito grande a essa empresa, porque embora houve uma troca, né, essa empresa ela proveu as necessidades financeiras dela, certo? Para prover a família. Outro ponto, por mais difícil que possa ter sido esse desafio, porque às vezes nós temos passagens profissionais muito difíceis, né? Muito difíceis. Houve dor, houve sofrimento, emocionalmente nós sofremos, até fisicamente nos estressamos, né? Fomos além do equilíbrio, né? Por mais desafiadora que tenha sido essa passagem profissional, certo? Você conseguiu, de alguma maneira, ao seu jeito, em função das necessidades também que você tinha, de criar estratégia para lidar com isso, para lidar com as suas emoções e passar, fazer a travessia desse momento difícil. Então, nós tivemos bons momentos, mas também tivemos momentos difíceis, de muitos desafios, e o que não matou nos fortaleceu. Tá? Desenvolveu também a nossa capacidade de liderança e a nossa inteligência emocional e relacional, porque a gente teve que superar, a gente teve que encontrar uma maneira de seguir. Então, muitas vezes a gente reclamou, muitas vezes a gente xingou, muitas vezes a gente falou, vou embora, vou largar tudo, seja numa CLT, seja como profissão, né? A gente ficou no limite, a gente não aguentava mais, né? A gente teve um estresse sério. Eu, por exemplo, tive um estresse sério, né? Que eu tive que fazer uma transição de carreira para não morrer, essa que é a verdade, por desequilíbrio meu, né? Por não saber dosar a minha energia, o meu tempo, né? Por ser um alfa disfuncional, né? Então, isso tudo eu passei na minha pele e eu sei como é que é. Só que o que eu trouxe de laço de experiência é inegociável. É inegociável. Então, o que veio antes deve ser incluído e respeitado. Aquilo, vamos lá, vamos seguir. Aquilo que veio antes deve estar em paz. Esse é o desafio danado, porque a gente pode ter vivido muitas cargas emocionais por onde nós passamos. Vou fazer um paralelo com o relacionamento de casal, né? Enquanto você não está em paz com os relacionamentos anteriores, certo? O que acontece? Você não consegue, né, ter um relacionamento saudável no futuro, né? Aquele espaço aonde o outro vai chegar tem toda essa carga do relacionamento anterior. Então, todo um trabalho sistêmico é feito no relacionamento de casal para que fique em paz aquilo que veio antes, né? Então, o que a gente tem que fazer? Qual é a maneira da gente raciocinar o que a gente tem que dizer para aqueles momentos profissionais, para aqueles lugares profissionais, ou para uma profissão que a gente exerceu,
e saiu de forma com dor, com frustração, com revolta. A gente tem que crescer e dizer um sim para aquilo. É muito difícil? É muito difícil. É muito difícil. Mas tem que dizer um sim. Compreender que aquilo fez parte de um processo de crescimento seu. Assim como teus relacionamentos anteriores fez parte de um processo de crescimento seu. Nem sempre o outro, a gente culpa sempre o outro, né? Mas todo relacionamento, ele é construído por duas partes, né? Mesmo na vida profissional. Então, se um casamento chegou a um limite, isso foi construído pelos dois, né? Ou um foi só tomador e o outro só doou, ou um foi agressor e o outro submisso, né? Então, tem várias situações. E muitas vezes, por necessidade, você engole sapo na vida profissional, né? E esses sapos vão gritando aí dentro. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, bom, o que foi, foi, né? Tentar tirar alguma lição, algum proveito daquilo que veio antes, concordar, dar um lugar para aquilo que veio antes, para que você possa ficar em paz para olhar para o futuro. Se você hoje está trabalhando em algum lugar, é importantíssimo que essa tua transição seja feita da maneira mais tranquila, mais sistemicamente correta. E lá embaixo eu vou te explicar várias coisas sobre isso. Ok? Então, aqui a gente viu, vou voltar um pouquinho para escrever. A gente viu que o que veio antes serve ao novo. Eu, por exemplo, meu. Tá? Sempre que eu fui para uma nova fase, para um novo ciclo profissional, eu não abandonei meu laço, ele veio comigo, né? Eu fiz a mesma coisa de forma diferente, fui evoluindo até chegar, 12 anos atrás, a se tornar um profissional sistêmico, mas nunca deixei de ser um consultor empresarial, profissional, mentor, nesse sentido. Eu agreguei mais uma formação. Aliás, mais duas ou três formações que eu fiz. Mas eu nunca perdi o meu eixo, meu centro, meu lastro principal, minha história, que é da onde vem minha força também, né? Então, você olhar, e agora eu estou para um outro ciclo, estou levando toda a minha experiência, meu know-how, né, para esse novo ciclo. Então, eu não me perdi no meio do caminho, eu só agreguei, eu só somei. Então, a experiência que a gente tem, o laço que a gente tem, a história que a gente construiu, é a nossa força principal. E o ouro, aonde está o ouro disso tudo? O ouro está naqueles momentos mais desafiadores. Diamante, as pérolas, das quais você pode transformar num produto para ajudar pessoas que estão passando a mesma situação que você passou e superou, certo? O ouro, o tesouro está ali, está onde você foi mais exigida. Então, muitas pessoas chegam no episódio, eu quero fazer a transação, mas estou perdida. Começa olhando pela tua experiência. Vê a tua linha do tempo, na tua linha do tempo, vê a tua história, vê o teu lastro, vê aonde você realmente foi mais desafiado. Quem sabe aí está algo que você precisa transformar em produto e num método para poder ajudar pessoas que estão passando o que você passou. Muito bem. Aquilo que veio antes deve estar em paz, né? Nós paramos aqui. Porque se não tiver em paz, o padrão vai se repetir.
E se você olhar na linha do tempo, aonde você teve conflito, dificuldades de relacionamento, desafios, é um padrão, muitas vezes repetido. Por isso que estar em paz com esses momentos dos quais nós vivemos e olhar numa perspectiva diferente, como, olha, isso serviu para mim amadurecer, serviu para mim adquirir conhecimento, sempre tem algo positivo para se tirar da experiência. E trazer essa experiência para esse momento que você está vivendo agora comigo aqui, tá? Um outro detalhe importante dentro da visão sistêmica é a liberação do sistema atual. Vou explicar. Vamos dizer que você trabalha numa empresa CLT durante 10 anos e você é uma pessoa relevante naquela empresa. O sistema, ele reconhece o teu valor naquela empresa. Todos reconhecem a tua importância naquela empresa, no lugar do qual você está, contribuindo com ela. Nesse caso, a transição, de forma correta, sistêmica, é mais ainda necessária ser feita. Por quê? Porque nenhuma empresa quer liberar alguém que seja relevante para o sistema. Se a lei de pertencimento diz que nenhuma pessoa deve ser excluída, ou seja, demissão existe, certo? A exclusão é um outro nível. Nenhuma pessoa deve ser excluída do sistema. Imagina alguém que é extremamente relevante. E eu vejo isso muitas vezes quando eu estou trabalhando com o cliente em transição, em que ele está numa empresa há muito tempo e tem dificuldade, né, de avançar na transição, porque ele é tomado realmente por essa empresa. Desligue o microfone. Quem está com o microfone ligado, por favor. Uma das condições para a liberação é que, através do novo, você irá servir a muito mais pessoas. Então, o sistema, à medida que a gente trabalha sistemicamente, o processo de transição, de liberação, uma das condições importantíssimas é que, através dessa transição, desse novo momento profissional, você vai poder servir a muito mais pessoas. Esse processo de liberação deve ser feito de forma sistêmica. Então, você que está há muito tempo numa empresa, não é simplesmente eu vou dar um tempo, vou fazer uma transição, vou sair. Não, você precisa dar a bênção daquele que veio antes. Mesmo porque aquele que veio antes vai continuar através de você. Vai continuar através do novo. Vai ser os pilares, os alicerces desse novo projeto profissional. E isso é importantíssimo. Você aí vai precisar de uma ajuda de um profissional sistêmico que conhece dessa área, que é especializado nessa área, para poder te ajudar sistemicamente também a fazer a transição profissional. E concluindo aqui a visão sistêmica, nós temos uma ferramenta
que é muito importante e que vai te ajudar também a diminuir o estresse, as dúvidas, o medo, o risco, que é diagnóstico sistêmico, que é antecipação de futuro. Qual é a força e o futuro daquilo que escolheu, ou se precisa de ajuste? Nem sempre a gente faz um diagnóstico, né? E vamos dizer assim, eu faço um diagnóstico, projeto está forte, mas a pessoa não se conecta com o projeto. A pessoa está fraca. Ela se sente sem força para aquele projeto. Ou vice-versa. O projeto está fraco, né? E não se conecta com a pessoa profissional. Então, tudo isso tem que ser trabalhado sistemicamente. Tem que se fazer os ajustes necessários para que tudo possa fluir. Quando você começar a fazer a parte estratégica. Quando você começar a fazer realmente o planejamento da sua transição de carreira. Então, aqui eu dei assim uma pincelada, né, sobre o que nós devemos respeitar sistemicamente, o que nós devemos enxergar sistemicamente numa transição de carreira. Então, eu sugiro que vocês... A aula vai ficar gravada no YouTube. Vocês voltem à aula, anote, verifique quem está no processo já avançar transição, verifique se você está respeitando esses ensinamentos e se não está, procure fazer uma revisão disso para seguir dentro de uma ordem sistêmica. Isso é aquilo que eu tenho chamado agora de inteligência sistêmica. A gente precisa ter uma inteligência sistêmica para poder ter relações saudáveis, para poder progredir e ter sucesso. E aqui não vou entrar com da onde vem a nossa força, né? Principal, né? Porque aí, quem quiser, entra na minha mentoria, faça o processo lá, a mentoria está, as inscrições estão abertas até final de janeiro, e aí você vai ter um mentor para te acompanhar, assim como eu tive também, em vários momentos da minha vida, uma psicóloga, um mentor, um profissional para me fazer as transições. Senão, eu não conseguiria sozinho, com toda a minha experiência. Ok? Eu vou dar uma paradinha aqui na visão sistêmica para a gente entrar na visão estratégica da transição. Vou conversar um pouquinho com vocês. E aí, pessoal? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Participe. Pisol, eu vou fazer uma pergunta. Transição de carreira significa só mudar de carreira, mas, tipo, eu que quero avançar para o novo comércio não é transição de carreira, né? Conseguiu me entender? Sim, mas eu estou pensando em outra coisa para responder. Ah, tá. É, tudo é uma transição, né? O crescimento é uma transição, entendeu? Mas o enfoque teu não é de carreira, é de negócio. É o crescimento do seu negócio, tá? E ao crescer o seu negócio, você também cresce. Porque, de repente, você se torna um empresário maior. Então, houve uma transição também
houve uma expansão também no empresário, porque o teu negócio só vai crescer porque você cresceu como empresário. Sim, mas Está sempre buscando honrando de onde veio. isso. E olha que coisa interessante, você vai abrir uma nova loja, né? Isso, Tá, você já tem uma experiência de loja de muitos anos. sim. A primeira loja vai ser a primeira sempre. A segunda vai ser a segunda sempre. A primeira loja respeita a primeira, como a mãe, como se fosse uma mãe. Entendeu? Então, todo esse ensinamento tenho que Serve, também. serve sim. Então, se você vai abrir uma segunda loja, se você pôr no campo uma loja e outra, não pode haver conflito entre elas. Tem que haver uma bênção dessa primeira para a segunda. E essa segunda deve saber que ela é menor e a segunda em relação à outra. Faça esse movimento sistêmico também, tá? A gente pode fazer isso no nosso curso, Sim. tá? No nosso curso. Então, você me lembra, eu faço ali. Então, sistemicamente, as duas, porque é um único sistema. Está nascendo algo novo aí dentro do sistema, tá? E dentro de você, é claro que o filhinho que acabou de nascer precisa um pouco mais de cuidado, de atenção, de presença, porque ele é pequeno, ele é indefeso, ele é frágil. Mas a ordem deve ser mantida, o respeito entre as duas lojas deve ser mantido para que aquela que está começando agora tenha sucesso, porque ela está respeitando aquela que veio antes. Entendeu? É muito bonito isso tudo, muito bonito. Aí entra também aspectos que eu vou falar na visão estratégica, que é a relação, estou preparado para abrir a outra loja, me preparei financeiramente, eu tenho recursos para abrir essa outra loja, para que não chegue no meio do caminho, essa outra loja quebre a primeira. Então, são Quebra. duas lojas quebradas. Isso eu cansei de ver nos meus trabalhos. Tá? É, Espero que não entre nessa. é muito sério. Não, não vai entrar. Você não. Eu sei que não. Alguém mais quer fazer pergunta? Obrigado, Pisão. Tá. Tem mais alguém que queira compartilhar uma dúvida, uma pergunta, uma experiência própria? Boa noite, pessoal, tudo Boa bem? noite, Angélica. Boa noite, querida. Você tá bom? Eu estou bem, e você? Eu também tô joia. Ai, que bom. Pessoal, no caso, quando você é uma funcionária pública municipal, você trabalha para uma esfera muito maior do Mais que os, difícil ainda. né? Que nem assim, eu sou funcionária pública municipal e hoje eu Sim. tenho uma clínica, né? Uma clínica minha, onde eu alugo salas e tenho uma sala onde eu atendo, Tá, certo? tá. E eu venho fazendo alguns trabalhos que estão assim ainda bem tímidos nessa questão de um trabalho grupal e faço os atendimentos. Eu acho que, porque como eu tenho insalubridade, daqui uns 2 anos eu consiga me aposentar, porque já vai fazer 25 anos de contribuição em devido à insalubridade, eu entro na lei antiga. Tá. É, o mais correto seria se aposentar ou se afastar antes, servir esse De- sistema, não sei. Depende. Depende. Veja bem. Quantos anos você está dentro do sistema? Eu nesse sistema, assim, eu sempre fui funcionária pública. Nesse sistema atual, estou desde 2006, Bastante tempo. né? Você tem um lugar ali importante, certo? Você serve a esse sistema de forma
Ah, tá, o Marcos levantou a mão. Tudo bem, Marcos. Depois, daqui a pouco eu falo com você. O que acontece? O que a gente orienta, né? Por exemplo, principalmente pessoas que trabalham na área pública, a força é muito grande de liberação, para liberação, certo? Mas, de toda forma, é um processo. Então, você tem no teu campo de visão a aposentadoria, que é algo legal, algo que ajuda nessa transição. A gente orienta que, para se fazer uma transição, a gente precisa se preparar financeiramente para ela. Como a gente se prepara? Então, se eu estou trabalhando numa empresa, tá, e essa empresa me paga um salário, eu me organizo da parte do que eu ganho, fazendo uma reserva financeira para que a hora que eu for fazer a transição definitiva, mais o que eu receber, vai me dar um lastro de tempo aí para mim me posicionar no mercado e começar a ter retorno. Mas a Ô, gente Pisol, a gente vai muito hoje o que eu, hoje o espera um que eu, pouquinho, deixa eu só concluir. A gente vai muito mais ao extremo. Você faça a transição de carreira a partir do momento que o trabalho paralelo esteja já gerando uma renda que te sustente também. Então, além da reserva, que você faça uma transição de carreira no momento certo. Porque se você fizer no momento errado, é um desastre. Você vai ficar no meio do caminho, certo? Sem poder voltar e sem poder seguir. Imagina essa situação. Então, é melhor se planejar, se preparar. Mas pode falar o que você ia falar. hoje o trabalho paralelo, ele me rende o dobro do que eu ganho na prefeitura, entendeu? Tá, Trabalhando menos horas. tá. Então, você está indo bem com esse trabalho paralelo. O que é isso daí não é comum, tá? O que é esse trabalho paralelo seu? Eu faço atendimentos, né? Eu sou hipnoterapeuta, sou Tá, aluna da escola também. tá, Eu trago conhecimento sistêmico nos meus tá, atendimentos tá, integrativos. tá. Maravilha. Então, hoje você está numa situação que poucos estão. Você está numa situação muito confortável. Só que você tem que respeitar aonde você está. Não é Sim, chutar e falar, bom, agora eu estou bem. Você tem mais respeito esse período que ainda você tem antes da aposentadoria, com muito respeito. Se dê o melhor aí, e aí você faz a transição. não, eu sou extremamente grata, E porque quando isso for me fazer essa garantiu a minha transição, é um ritual, é uma celebração de despedida. Gente, tem que fazer essa celebração de despedida. Pega um constelador, abre o campo, se coloca ali com o órgão, com a empresa, faça uma despedida bonita, com gratidão, peça a bênção, né? E diga, né? Você continua através de mim e através de mim vou servir a muito mais pessoas, tá? Então tá tudo certo com você, Angélica, perfeito. Você está trabalhando no tempo que você dispõe, você foi desenvolvendo o teu, o teu, o teu segundo trabalho, né? Ele já alcançou um patamar financeiro que eu não sei ainda se permite se sustentar, certo? ele ainda tem altos e baixos, mas assim, Sim, eu já consigo ter uma é. reserva, né? Então, esses O que altos e eu ganho? baixos, você fez inscrição na minha mentoria? Não, né? Ainda não. Deveria ter feito, porque lá nós vamos trabalhar posicionamento de mercado, funil de venda, toda uma estratégia para você não ficar só aonde você está.
para você avançar mais, que vai ser muito importante para você crescer também na tua empresa. Mas tudo bem. Você está bem, está tudo certo, certo? Você acha que eu tenho E, que ficar mais esses 2 anos para ah, fazer essa despedida? e aí você deveria fazer um trabalho paralelo para aumentar o seu número de clientes, para ter clientes pagantes, para mudar de repente a tua maneira de trabalhar. Se você atende individualmente, passe a trabalhar com processo terapêutico. Então, eu faço, empacota isso num processo terapêutico, tá? Você vai cobrar um ticket maior e você vai atender o cliente em várias etapas, que é muito mais eficaz que um processo só por sessão. Eu não recomendo, tá? Então, se você conseguir entender que o teu trabalho não pode ser um atendimento só muito, situação muito pontual, porque uma constelação não resolve. Ela se desdobra em vários níveis. E você precisa construir o teu método que tem etapas e transformar ele num processo terapêutico sistêmico. Aí sim, aí você vai empacotar aí o teu método, que é o teu produto, para gerar o resultado que o cliente precisa. E você vai poder cobrar um ticket maior, evidentemente, porque não é uma sessão. Eu, por exemplo, não faço uma sessão, nunca. Tá? Excepcionalmente, quando alguém é Nem muito eu. mal, é muito difícil, certo? Eu faço um processo terapêutico sistêmico, e aonde, mesmo que for questões profissionais, eu acabo olhando relacionamento, olhando vida pessoal, você sabe disso, né? A gente faz um trabalho completo, certo? Barba, cabelo, etc. Né? Eu ainda não tenho a minha metodologia assim formatada, né? E Mas assim, você... eu consigo visualizar a esteira de Tá, produto, tá. mas assim, A esteira a de produto... metodologia eu não tenho. Tá, escuta, a esteira de produto é uma coisa, a tua metodologia é o teu processo de tratamento. Ele tem um pilar, dois pilar, três pilar, quatro pilar, tem os subpilares, né? É onde é o caminho que você vai levar o cliente. E essa metodologia, quem vai assinar é você, ninguém vai te copiar. O teu método Luiz Pisol, ninguém vai me copiar. É meu método. Aquilo que eu estou aplicando no meu programa de mentoria é meu, é único. Entende? Entendo. Ajudei com a resposta? Muito. Então, assim, vou apaziguar meu coração, porque eu já queria era sair, né? Não. Mas vou finalizar Ó, como tem que ser feito e seguir o fluxo, que eu estou muito cansada não, aí é o tocando os seguinte, dois, ó. sabe? Ó, o que você tem que ver é o seguinte. Se você puder, você continua até se aposentar e se prepara melhor financeiramente. Ou se está muito cansada, está estressada, aí Eu também não estou estressada, eu não estou é, cansada. sim. Ou você tira um período para descansar, certo? E volta. Ou então a gente olha sistemicamente se esse sistema te libera, porque é um processo de liberação, tá? E só tem eu na rede que trabalha com crianças autistas como TO. Nossa, nossa. Você tem tudo para se posicionar de forma clara no mercado, certo? Com a narrativa certa, certo? Construir um método teu para ninguém copiar, que é baseado na tua experiência, certo? E ter muito sucesso, muito sucesso, tá? E Eu outra coisa, recebo, Pisol, tudo que você está desejando para mim, viu? é, criar, olha, gente, vocês precisam virar o mindset de vocês, tá? Você pode sim ter prosperidade financeira. Você pode sim cobrar um ticket maior. Você pode sim ter dinheiro. Não é pecado, certo? Quando eu converso com vocês, eu sinto que vocês têm um limite aí.
certo? Por quê? Porque como a gente trabalha com ajuda, a gente fica meio, sabe, o coração meio que, né? Você sabe o que eu estou falando, né? É verdade, porque o coração floresce, né? Então, se floresceu, não tem nada a ver. A troca tem que ser justa, por isso que eu falo. Se você atende individualmente, muda para um processo. Vai melhorando seu ticket. Você tem o direito de sair dessa. Sabe o que que é? Dessa fase de sobrevivência, em que você vende, paga a conta, atende cliente, vende, paga a conta, atende cliente, fala, ai meu Deus, será que esse mês eu vou ter tantos atendimentos? Entendeu o que eu estou falando? Muda o mindset. Muda o mindset. Eu tenho direito de estar rico, de ganhar dinheiro. Não é pecado. Entendi, Entendeu, né? Você não quer entendi. ganhar muito, mas ganha mais, pô. Tá? Aí ganha Não, eu muito, escolho faz ganhar mal. muito, Não, Pisol. então ganha mais, pelo menos. Vamos lá, É, e assim, é uma identidade, né? é Assim, uma é identidade. mudar essa identidade, né? Que a É, gente pode é, tudo, né, Pisol? A é, gente é filho do Criador, a gente é, pode é. acessar essa prosperidade. Exatamente. Se você lê, você é livre, né? Para conquistar muitas coisas, certo? Para ter, sim, prosperidade. Realização profissional com prosperidade. Por quê? Você está gerando resultado na vida das pessoas, você está levando para as pessoas para um lugar que elas desejam e está gerando transformação na vida das pessoas. Ponto final. Se você está fazendo isso, o céu é o limite. Manda o pau. Integridade é tudo. Integridade, valores te sustentam. É tudo. Mas esses valores têm que ser valores não que te limitam, mas valores que te levam a essa prosperidade, que te aproximam daquilo que você quer, tá? Tá ok? Tá joia. Gratidão, Pisol. Tá. Marco, fala, bem. Oi, pessoal. Oi, sou eu. Ah, é você. É eu. Deixa eu só colocar aqui que eu não tô vendo aqui. Não. Aí, Uhum. agora sim. Diga. É, me corrija se o que veio como percepção no exemplo que o senhor deu. Não necessariamente que a gente precise fazer uma transição para outra profissão, por exemplo, mas essa transição é correto dizer, vamos supor, eu estou fazendo a mesma coisa, só que eu De faço forma uma transição diferente. para fazer de forma diferente. Ele, Forma ele considera diferente. uma transição? Sim, E o que me claro. veio na explicação que o senhor disse é a força ela não está no novo, e sim no que veio antes. O que Sim, estrutura o novo é a força do reconhecimento por meio daquilo que eu já vinha fazendo. Eu estou isso. correta em pensar dessa forma? Esse foi o teu processo, né, Márcia, comigo? Foi. Quando eu fui te cutucando, cutucando, você foi falando do teu passado profissional, eu falei, Márcia, acorda, Uhum. né? Sim. O teu, o E que teu, estava tão na frente que parece que o não teu ouvia, né? produto, o teu produto é outro, é esse do teu É, lastro, entendeu? É claro que aquela experiência terapeuta vai te ajudar muito, ela vem junto, muito, porque a gente muito, nunca deve muito, negar as nossas muito, profissões anteriores, as nossas atividades anteriores, porque todas elas acrescentam alguma coisa, tá? muito. Sim. Uhum. Então, é isso, não? E hoje, pessoal, assim, olhando mais profundamente, mais para trás ainda, Aham. na época que eu trabalhei em várias empresas de ramo diferente, agora eu tenho a consciência do porquê que eu estava naquelas empresas, nas funções que eu estava e como que era aquele comportamento da Márcia lá atrás
sim, E hoje eu compreendo de uma outra forma, sim, olhando sistemicamente para isso. Por quê? Porque foi por meio dessas empresas que eu vivi e sim, vivenciei experiências, sim. que elas me trazem hoje essa visão dentro dessa estrutura sistêmica organizacional. Aí eu começo, aí encaixa os Encaixa, quebra-cabeça que a gente até encaixa, então às vezes não entende, né? encaixa, encaixa. Eu acho engraçado, né, que a pessoa fala, eu estou tão perdida, não consigo saber para onde eu devo ir. Olha para você, para a tua linha do tempo, você vai saber para onde você deve ir. Mas Uhum, agora, quando a gente for tratar da visão estratégica, você vai ver bastante coisa aí que eu estruturei para vocês. Mais uhum. alguém? Podemos, Gratidão, Pisol. podemos seguir? Vamos seguir, né? Para a gente poder chegar ao fim dessa nossa